Estamos de volta aqui com Falando Nisso, sempre começando a semana cuidando da nossa saúde, dicas de saúde. E quem está aqui hoje é o Dr. César Hanna, que é endocrinologista, falando sobre diabetes, né? Uma coisa tão importante que a gente precisa ficar de olho. E a gente precisa ficar de olho também nesse concurso do Falando Nisso e a Marabras, que estão sorteando agora em dezembro móveis para a sua casa toda. Mas é para a casa toda, olha só. É cozinha, é sala, é banheiro, tudo. Você quer para você mudar a sua casa? Para participar é muito fácil. Você vai ligar 9711-1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, aí depois você digita 1 novamente para concursos e vai responder o seguinte: o que você fez de bom neste ano para merecer uma casa completa Marabras? Gente, faz quantas vezes quiser, liga quantas vezes quiser, porque a resposta mais criativa vai levar uma casa completa da Marabras. Ó, tô torcendo para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E por falar em premiação, vale lembrar que está no nosso Facebook também a foto lá da casa da Marabras, que pode ser sua. E a gente começa amanhã, um sonho de Natal. Lembra que eu dei um toque a semana passada? Um sonho de Natal. Toda semana a gente vai realizar o sonho de Natal de uma pessoa que escrever para o Falando Nisso. Mas tem que ser um sonho de verdade, de uma pessoa que precisa, tá? Então você vai mandar uma cartinha para falando nisso, o e-mail falandonisso@tvbandvale.com.br ou manda uma carta aqui pra gente na Avenida Mário Galvão 463. Até o Natal, toda semana a gente vai realizar o seu sonho de Natal. Muito legal, né? Vamos voltar a falar com o Dr. César, tem mais uma participação. Boa tarde. Alô? Alô, boa tarde, Solange. Ui, quem é? É Vanderlei, São José dos Campos. Tudo bom, senhor Vanderlei? Tudo bem, e você? Graças ao bom Deus. Então tá bom, eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Fica à vontade. Pode falar, senhor Vanderlei. Ô, doutor, o negócio é o seguinte, eu fiz um exame de sangue tem uns 3 meses, deu 110 de diabetes. E depois tive uma cólica de vesícula, fui no postinho lá e fiz o exame que é de picada no dedo, deu 157. Nossa, mas quanto tempo depois, seu João? Quanto tempo depois? Ah, foi uns 2 meses depois. É. Pode mudar tanto assim, César? Pode sim. Primeiro, 110, como a gente falou, isoladamente ainda não faz diagnóstico de diabetes. Mas até já poderia ser um princípio de diabetes. Pré-diabetes. Pré-diabetes. Ou até, às vezes a pessoa está com 110 de jejum, mas aí na hora que ela come um doce, por exemplo, o açúcar sobe muito. Por exemplo, passa acima de 200. Ou até quando faz aquele exame que toma um líquido doce. Então, essa pessoa já pode ser considerada diabética. E no caso dele, como ele falou que foi até a cólica de vesícula, foi lá também, provavelmente às vezes ele não estava em jejum, e foi em nível de estresse, né? A dor, a dor, ela é um estresse. Então, qualquer tipo de estresse, né? Inclusive estresse emocional, isso que eu ia te perguntar. Por aumento da adrenalina, aumenta o açúcar. Então, a pessoa estressada tem mais probabilidade de desenvolver? Tem uma tendência de diabetes e já está com o açúcar, por exemplo, subindo, o estresse pode ser inclusive um desencadeador. Às vezes a pessoa passa um estresse muito grande e a partir dali ela ficou diabética. E aí fala, diabetes de nervoso. Não é que foi de nervoso, ela já tinha essa tendência, mas aquilo foi um desencadeador. Então, no caso dele, ele realmente fica um pouco na dúvida se aquele pico foi só pelo estresse ou se ele já estava caminhando para um diabetes. Claro, ele precisa fazer um novo exame numa situação mais tranquila, mas de qualquer forma, 110 já merece um cuidado, no mínimo de exercício e alimentação. Ok, então procura uma orientação médica, sim. A gente está falando muito do adulto e a criança. Você estava contando de um caso de um menininho de 7 anos, né, que chegou a ficar na UTI e a mãe não sabia, não tinha nem ideia que ele tinha diabetes. Isso, né, o diabetes, né, a doença a gente pode classificar em 2 tipos, o tipo 1 e tipo 2. O tipo 2, que é o mais comum, é esse que acontece nas pessoas normalmente acima dos 30, 40 anos e está muito relacionado também em estilo de vida. Então a pessoa mais obesa, sedentária, e aí o açúcar vai subindo gradativamente até ela ficar diabética. O tipo 1, pelo contrário, acontece mais em crianças, adolescentes e adultos jovens, até os 30 anos. E é uma doença, embora o problema seja o aumento do açúcar, a causa é totalmente diferente. A causa aí é uma doença que a gente chama autoimune, quer dizer, o organismo produz anticorpos contra as células que produzem insulina. É como se o organismo estivesse rejeitando aquele pâncreas, fazendo assim, olha... Como se fosse um transplante. Um transplante, olha, esse pâncreas, essas células do pâncreas não são minhas. Então ele destrói. E como destrói, imediatamente perde praticamente todas as células que produzem insulina. A criança às vezes não tem nada, é magrinha, não tem nenhum problema às vezes de alimentação, e em poucos dias ela vai
bebendo muita água, fazendo xixi, comendo muito, e aí quando você vê o açúcar está muito alto, e o tratamento nesses casos já é exclusivamente, desde o princípio, com insulina. Então, papai e mamãe, prestem atenção aí, se o filhão está mudando muitos hábitos, começou a beber muita água, fazer muito xixi, procura um médico, tá bom? Temos mais uma participação ao vivo? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? Anabel. Tudo bem? Tudo bom, de Jacareí? É. Diga, linda. O meu marido está com pré-diabetes. Eu gostaria de saber, duas perguntas. Eu gostaria de saber se a pinga, eu acho que o resultado disso é pinga. E se o suco de soja contribui também. Qual foi sua primeira pergunta que chegou? É pinga, porque uma vez ou outra ele bebe uma pinga. E uma cana de açúcar, né? Tudo bem, a pinga. Não, então, não é só a pinga, é o álcool. É o álcool de uma maneira geral, né? Ele é açúcar e pode subir. A pinga, inclusive, por ser um destilado, né, e que é muito forte, ela, além da questão do açúcar, tem assim, os problemas, né, envolvido ao álcool, inclusive em lesão ao próprio pâncreas pelo álcool. Existe um diabetes que é mais raro, que chama-se diabetes secundário, que é um alcoólatra, principalmente uma pessoa que bebe muito, principalmente bebidas fortes, e que fica diabético pelo álcool. Então é uma pancreatite secundária ao álcool, levando a diabetes. Então o álcool pode até ser um desencadeador, seria um terceiro tipo, o que não é tão frequente, né? Então, em relação a isso, tem que tomar cuidado, né? E a outra pergunta foi A outra pergunta foi em relação, gente, eu fiquei prestando atenção no negócio do álcool. Eu já esqueci também. Esqueci. A gente tenta lembrar, vou tentar puxar pela memória. Quando a gente fala de álcool, peraí, deixa eu atender mais uma pessoa. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Sol. Quem é? Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Tudo. Diga lá. Tá, eu gostaria de saber com o doutor, que eu sou o contrário, eu bebo muito pouca água e faço xixi durante o dia, eu acho que 3 vezes no máximo. Pois eu queria saber. Olha, a gente falou sobre isso a semana passada, a importância da água no nosso organismo. É que nem aquela pia suja. Se não abrir a torneirinha, fica aquele troço tudo parado lá. Exatamente, né? A água, aí com certeza não tem nenhum problema a ver com o diabetes, mas a hidratação é fundamental. E quem tem diabetes, inclusive, tem que beber muita água justamente para poder se hidratar. Inclusive a pessoa que está com açúcar alto, se ela bebe bastante água, ela ajuda a melhorar, diminuir o açúcar no sangue. Então Entendi. A água é fundamental. Agora, quem fuma e tem diabetes, é bomba relógio, doutor? É uma bomba relógio, porque, como eu expliquei, o açúcar alto, ele funciona como um corrosivo, né? Vai enferrujando. E o cigarro, essas substâncias tóxicas nas artérias, também faz a mesma coisa. Além do que o cigarro também, né, a nicotina quando fuma, ela fecha o vaso. Então imagina uma artéria que já está meio estreita, porque está um pouco enferrujada, está meio entupida, e você ainda fecha. Então o cigarro e diabetes com certeza não combinam. A pessoa fumante diabética, a chance dela ter aqueles problemas de circulação, infarto, derrame, amputação de membros inferiores é altíssima. Entendi. Então assim, ninguém deve fumar. Se fez diagnóstico, então, de diabetes, ele tem que parar imediatamente. Deixa à vontade. A gente sabe que não é fácil, mas deixa à vontade. Linda que fez 2 perguntas. Está todo mundo tentando lembrar a sua segunda pergunta, a gente não consegue lembrar. Se você quiser ligar para a gente, tá? Que falou do marido que gosta de uma pinguinha. E coceira na pele, pode ser sinal de diabetes? Estão perguntando, doutor? Pode sim. Porque às vezes, justamente, o diabetes alto, tudo na gente fica até mais doce. Tudo doce? As secreções, né? Então a urina, o xixi fica mais doce. Inclusive, antigamente, primeiro que diabetes mellitus, né, significa urinar muito doce. A palavra, né, tanto que existe um diabetes chamado insípidos, que é um problema neurológico, que faz muito xixi, mas não tem problema de açúcar. Então, o diabetes mellitus é isso. Então, a urina, por exemplo, fica mais açucarada. Antigamente faziam um diagnóstico, às vezes, principalmente no passado, quando se usava pinico, juntava formiga no pinico. Então, as pessoas não faziam quase exame, então sabiam que tinha diabetes porque juntou formiga no pinico, porque tinha açúcar. Então, a pele também pode ficar isso. E isso é fonte, por exemplo, de fungo, né, como se fosse uma micose. Então, o diabético, e lógico, quando eu estou falando de diabetes, seria aquele diabético que está com açúcar alto, né? Tem que lembrar também que o diabético que está bem controlado, está tudo bem, né? Ele tem que tomar cuidado, mas ele pode ter problema de coceira na pele. As mulheres diabéticas têm muito risco de ter
infecção vaginal com prurido vaginal devido ao açúcar alto. Nossa, também. Quanta coisa que mexe. Então tem muita coisa que mexe. Ok. Doutor César, eu queria agradecer demais a sua presença e já pegar o senhor no ano que vem para a gente falar sobre mitos e verdades aí de emagrecer bem também. Certo. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, né? E estaremos aqui quando só chamar. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente no falandonisso@tvbandvale.com.br que a gente rebate aqui para o doutor César. Bom, amanhã, terça-feira, a gente vai estar de volta. Terça-feira é dia do seu direito. Tá brigando com o vizinho, tá aquele perrengue dentro do seu condomínio. Como é que você se defende? Não pagou condomínio? Aquelas coisas todas. A gente vai saber direitos e deveres nos condomínios amanhã. Fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau, tchau. I don't need tomorrow, and I'll wait right here. There is one thing I know when you're standing close to me.